Olá, meu nome é Kézia, bem-vinda à Super Econômica e no vídeo de hoje eu vou responder um comentário de um dos inscritos aqui no canal. Então, ele falou que fez um day trade sem querer de ETFs de Bitcoin, está procurando informações, né, sobre imposto de renda, mas não encontra nada. Ele pergunta se ele deve declarar o imposto de renda no fim desse mês, acho que é pagar, né, pagar o imposto de renda no fim desse mês, ou por ser um valor baixo, ele só precisa declarar na declaração anual do imposto de renda. Então vamos lá, vamos entender isso. Primeiramente, as operações diferentes, né? Quando a gente faz um day trade, quando a gente compra e vende no mesmo dia, a gente tem que pagar 20% sobre o lucro. Se a gente tiver lucro, por exemplo, se eu compro R$ 500 em um Hash11, por exemplo, que é um ETF aí que também investe em criptomoedas, e eu vendo no mesmo dia por R$ 600, então eu tive um lucro de R$ 100. Então eu tenho que fazer uma DARF e pagar esses 20% desses R$ 100, desse lucro, que seria R$ 20. Outra informação importante, a gente só precisa pagar a DARF se ela tiver R$ 10 ou mais para pagar, certo? Se tiver R$ 5, se você vendeu e só tem R$ 5 a pagar, então você guarda aquele dinheiro, na próxima vez que você for pagar uma DARF, você soma. Então, não importa se for no próximo mês, no próximo dia ou daqui a 5 anos, você tem que somar esses R$ 5 e fazer a DARF. Então, operações de day trade a gente tem que pagar caso tenha lucro. E caso não tenha, Kézia, então você não precisa pagar. Caso você tenha um prejuízo, você pode usar esse prejuízo, você calcula quanto de prejuízo você teve, quanto dinheiro você gastou com aquela operação no mesmo dia. E no futuro, caso você queira fazer outra operação de day trade, você pode descontar caso você tenha lucro. Por exemplo, se eu vendi R$ 500 hoje e tive um prejuízo de R$ 100, eu posso guardar esse prejuízo. Daqui a 3 dias, por exemplo, eu vendi de novo, eu fiz uma operação de day trade de novo, mas só que eu tive lucro em vez de prejuízo, R$ 100 de lucro. Então naquele mês eu posso abater aquele lucro com aquele prejuízo e eu não preciso pagar uma DARF para aquele lucro. Outra informação importante sobre declaração anual, gente. A gente só declara os bens que a gente tem na nossa carteira do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Então, tudo que a gente tem, tudo que dormiu com a gente, né, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, que a gente vai ter que declarar na nossa declaração anual do imposto de renda em abril. Caso a gente comprou e vendeu cotas de ETFs, por exemplo, em 2021 e não ficou com essas cotas até do dia 31 para o dia 1º, a gente não precisa declarar, não precisa fazer essa declaração porque a gente não tinha essas cotas na virada, né, do ano. Então, não se preocupe com essa declaração, você declara só o que você tem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. E a terceira informação importante é a informação sobre a DARF, né? O cálculo da DARF ele vai variar para o tipo de operação. Por exemplo, ele fez um day trade, ele comprou e vendeu no mesmo dia. Então, a alíquota que ele tem que pagar é 20% do lucro. Se, no nosso caso, ele teve um lucro de R$ 100, ele comprou 500 e vendeu a 600, então ele teve um lucro de R$ 100. Então, ele vai ter que pagar 20% daqueles R$ 100, que é R$ 20. Mas no caso, se ele fez uma operação de swing trade, então comprou e vendeu em dias diferentes, aí a alíquota dele vai baixar para 15%. Então, isso lembrando para ETFs, tá? Para ação é outra coisa, a gente está falando aqui de ETFs. Então, ele comprou ontem e vendeu hoje, 15%. Se a gente pegar aquele mesmo exemplo, ele comprou por 500 e vendeu por 600, então ele teria que pagar apenas R$ 15 de DARF. E lembrando que a gente emite a DARF no site do governo, né? A gente só colocar emitir DARF no Google e aparece o site do governo para você fazer o login. Então aí, se você estiver nessa mesma situação, não se preocupe. Lembrando que você tem até o mês seguinte para pagar a DARF, certo? Por exemplo, se você vendeu as suas cotas em janeiro agora, você tem até o final de fevereiro para pagar a sua DARF, sem os juros, né? Caso você pague depois, você vai pagar uns juros aí a mais. Então é sempre bom você fugir desses juros. Se tiver mais alguma pergunta, não esqueça de comentar aqui embaixo que eu sempre tento respondê-las. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal e até logo!